texto é Matitiahu, capítulo 7, versículos 7 a 12. Eu já trouxe esse texto aqui em outras ocasiões, mas como nós estamos cada dia sendo enriquecidos por Elohim, e cada dia o Senhor nos desperta para certos pontos importantes para alcançarmos resposta às nossas orações, então é propício que nós tenhamos mais aqui uma meditação sobre esse texto. Nós estamos em constante oração e nós queremos respostas. Nós queremos as boas dádivas de Elohim, o Pai. Bendito seja o Eterno. Uma questão importantíssima que nós precisamos ter em mente é que o Senhor tem boas dádivas, mas Ele quer que nós peçamos por elas. O Senhor tem algo bom para te dar, já está reservado, já está preparado, mas o Senhor quer que você peça. E isso é importante que nós entendamos, porque se eu preciso pedir estas boas dádivas que o Senhor tem preparado para mim, então eu tenho que, antes de tudo, conhecê-las. Eu preciso ser despertado, preciso ter o meu interesse despertado por essas boas dádivas. Aleluia! Louvado seja Elohim. Você pode ter um presente maravilhoso para uma pessoa, algo especial para dar para ela, e ainda que você tenha todo um esforço, né, para comprar, adquirir esse bem, para preparar esse bem, preparar um momento para dar esta dádiva, se a pessoa não desperta o interesse, não reconhece o valor deste presente, todo este seu esforço pode ser vão. Louvado seja o Eterno. Todo aquele projeto seu, você projetou, bom, se ela vai receber isso, ela vai poder usar dessa forma, vai ser muito útil para o progresso dela, para o trabalho dela, para as atividades dela. Você está já pensando lá adiante. O resultado que pode ser colhido com este presente, com esta dádiva que você tem para dar. Mas a pessoa, ela olha para aquele presente e não despertou nela o interesse, ela não tem a mesma visão que você. Ela, às vezes, está querendo algo que não tem, inclusive, nenhum proveito para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento, para o seu futuro, mas ela está com o interesse voltado para outra coisa que é supérflua, inútil, às vezes até prejudicial. Enquanto você tem algo especial para dar, útil, proveitoso, benéfico, edificante, mas a pessoa não despertou, ela não vai dar valor àquele, embora aquela dádiva esteja pronta, preparada. E Elohim tem boas dádivas. E o Senhor quer que nós peçamos por elas. Matitiahu, capítulo 7, versículo 7 a 12, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que pede, e o que busca, acha, e o que bate, se abre. Ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles também, porque esta é a Torá, a lei, e os profetas, os Neviim. Era só até o versículo 11, mas lemos o 12, não tem problema. Muito bem, queridos, nós temos diante de nós um incentivo do Senhor Yeshua para pedir, para buscar, para insistir. Louvado seja Elohim. Mas, como já falamos em tantas outras ocasiões, precisamos saber o que pedir.
O Senhor tem compromisso com as boas dádivas para os seus filhos. Atentem que o texto não está aqui sendo expandido a qualquer pessoa, nem a qualquer pedido, a qualquer desejo. Os homens têm esta ambição, essa sede, né, de ter um Deus, né, que faça o que eles querem. Como quase que um gênio da lâmpada, né? Que nem contam aí nesses contos, o gênio da lâmpada que esfrega a lâmpada e aí ele vai dar os pedidos. E o Senhor não se presta a isso. O Senhor não se torna servo do homem para fazer os desejos do homem. O Senhor tem o seu projeto, ele inclui a humanidade e ele tem boas dádivas. Como a gente pode concluir isso a partir do texto? Veja que no versículo 11 diz assim: ora, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele primeiro incentiva a pedir, a insistir, para alcançar do Senhor. Mas ele vai avançar dizendo: vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos. Então a gente está falando agora de boas dádivas. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, se você pedir uma coisa boa, e se Elohim for o seu pai, Elohim vai te conceder. Ou seja, há aqui duas condições: pedir coisa boa e ser filho de Elohim. Amém? O pai, ele não vai dar no lugar de pão uma pedra, não vai dar no lugar de peixe uma serpente. Ele vai dar boas dádivas. E aqui, nesse texto, a gente conclui também: quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, o Senhor tem preparado as coisas boas, mas é para os seus filhos que lhe pedirem. Para que eu possa pedir coisas boas, eu preciso identificar que coisas boas são essas. Inclusive, há uma coisa interessante que no texto de Lucas, que é o texto paralelo a este, que relata essa mesma passagem, Lucas, no capítulo 11, versículo 9 em diante, ele faz o mesmo relato, mas ao final tem aqui algumas pequenas variações. No versículo 13, ele diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai, que está nos céus, o seu Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, ele já coloca aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma dádiva? É. Você precisa pedir pelo Espírito Santo? Precisa. Então, a pessoa que reconhece a importância, a necessidade do Espírito Santo vai buscar, vai bater, vai insistir, mas vai insistir porque é uma boa dádiva que o Senhor tem preparado e que o Senhor tem desvendado os nossos olhos para buscar. Se a pessoa ela não enxerga a necessidade do Espírito Santo, ela não vai pedir pelo Espírito Santo, ela vai pedir por outras coisas. Ela vai até inverter a ordem de prioridade, vai pedir por coisas que até são necessárias, mas não são tão necessárias quanto o Espírito Santo. Se ela for conduzida pela lógica humana, né, ou até por interesses egoístas, ela não vai fazer como os discípulos fizeram quando receberam a ordem do Senhor de permanecerem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Eles receberam aquela ordem do Senhor porque o Senhor sabia que era prioritário que eles recebessem o Espírito Santo, para que eles pudessem cumprir o plano do Senhor, serem suas testemunhas
Eles precisavam ser revestidos do Espírito Santo, precisavam desta unção. Então, era uma dádiva extraordinária. Quando você vê no livro de Efésios, diz que o Espírito é o penhor, é a garantia da nossa herança. Quem desfruta da operação do Espírito na sua vida, tanto em questões, né, de convencimento, de exortação, de ensino, de condução, quanto no sentido de operações como instrumento do Espírito Santo para conduzir almas à salvação, quem desfruta disso sabe o valor do Espírito Santo. Porque é um valor que se multiplica. Quero dizer com isso, você se enriquece e você se torna um instrumento para enriquecer a outros. Como o Senhor diz, pobres como pobres, enriquecendo a muitos. Como pobres, enriquecendo a muitos. Aleluia! O que é um homem rico sem o Espírito Santo? É alguém que vai passar. Suas obras vão passar. O seu legado vai passar. Mas o que é um pobre cheio do Espírito Santo? Louvado seja o Senhor. As suas obras estão registradas. Não nos livros de história dos homens. Todos eles se desfarão. Tudo isso, todos os registros. A história dos grandes da terra se desfará. Mas a história dos grandes na Emuná está registrada no livro da vida. Aleluia! Essa história não vai ser apagada. Os céus e a terra passarão. Todas as obras realizadas pelos homens se desfarão. Mas a lembrança dos fiéis, dos verdadeiros, não se apagará. Veja que, apesar de todos os esforços do maligno para combater, para apagar o relato da Escritura Sagrada, da fidelidade, da confiança, da emuná dos servos do Senhor, que desde os tempos mais antigos estavam unidos ao Senhor, realizando, cumprindo o seu projeto, esse legado não se desfez. Até hoje. Até hoje nós ouvimos falar de Hanor, andou com Elohim. Noah construiu a arca. Abraham saiu da sua terra, peregrinou, segundo a palavra do Senhor. E essa história, ela foi mantida até os dias de hoje por esforço de quem? O próprio Senhor garantiu que chegasse até nós. Aleluia! É a importância de a gente reconhecer o valor do Espírito Santo. Então, voltando a Matitiahu capítulo 7, que é o texto base, nós lemos agora o de Lucas, que era o texto correlato, né, que fala também sobre o mesmo assunto, e ali ele ilustra colocando o Espírito Santo. Quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. E observe, o Espírito Santo é dado aos filhos. O vosso Pai dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Aleluia! Então tem que reconhecer, antes de tudo, essas boas dádivas. Agora, na Escritura a gente vê inúmeros exemplos de homens que fizeram bons pedidos. Exemplo de Shlomo, que fez aquele pedido quando assumiu o trono de Israel. Davi passou o bastão para ele. Ele agora reinava, sendo novo ainda, e vendo a necessidade que ele precisava do auxílio de Elohim, da sabedoria de Elohim para julgar. O Senhor se agradou do pedido dele e concedeu a ele a sabedoria e concedeu a ele muito mais, porque ele soube estabelecer a prioridade. Quem sabe estabelecer prioridade alcança mais. Quem não consegue enxergar o que é realmente essencial, o que é valioso para Elohim, vai ter muitas vezes seus pedidos frustrados. Ou às vezes vai até receber o que pediu, mas não vai receber o que o Senhor poderia ter dado.
O Senhor quer dar boas dádivas? Sim, mas o Senhor quer que você peça por elas. O Senhor quer que você conheça elas. O Senhor quer que você busque. Às vezes a gente olha esse texto e fica pensando, essa perseverança aqui é só para eu pedir o que eu quero, né? A gente não, porque a gente já está bem instruído a respeito disso, né? Mas muitas pessoas pegam esse texto e dizem, pedir, vou pedir. A perseverança dele é focada naquilo que ele deseja. Mas a perseverança dele deveria estar primeiramente focada naquilo que o Senhor quer. Eu primeiro preciso descobrir o que o Senhor quer. Qual é a dádiva que ele já preparou? Ou você acha que o Senhor vai preparar a dádiva depois que você pedir? O Senhor está atrás de você ou está antes de você? O Senhor já foi e voltou antes do seu pensamento ser concebido. Quando Daniel fez aquela oração, o mensageiro falou que quando tu começaste a orar, saiu a ordem e eu vim. A ordem já estava lá, começou a propor, vai, quando no caminho já vai se encaminhando. Começaste a orar, saiu a ordem, eu vim. Mal começou a oração. Puxa, mas é assim tão rápido que o Senhor nos responde? Obviamente, a resistência é maligna. Até para chegar à resposta, há um esforço das trevas para que não haja resposta à oração dos filhos de Elohim. Mas o Senhor, ele já tem preparado para os que o amam, para os que o buscam. Agora eu preciso saber pedir. O Senhor sabe preparar boas dádivas. Eu preciso saber pedir boas coisas, boas dádivas. Aleluia. Bendito seja o Senhor. E Shelomó, o exemplo que estava citando aqui, ele fez esse pedido. Pediu ao Senhor sabedoria para julgar. Sabedoria para julgar. Bom, ele já tinha recebido a maior de todas as honrarias, ser rei de Israel, a nação de Elohim. Ele, inclusive, se fosse por preparo, ele teve um excelente preparo, porque foi instruído por Natã, o profeta, amigo de Davi, o homem que realmente tinha o temor do Senhor, inclusive contribuiu para que as tramas que estavam sendo feitas para tomar o trono de Shelomó, para usurpar o trono de Shelomó, fossem desmanteladas. E Natã interveio, e era um grande amigo de Davi, e era um servo fiel. Inclusive, foi o instrumento que o Senhor usou para ir ter com Davi e falar sobre o pecado que ele tinha cometido. Com toda a sabedoria ele o fez, mas foi um amigo para Davi. E Shelomó foi entregue a Natã para ser educado, para ser rei. E com todo aquele preparo, sendo jovem ainda, ele notou, disse, bom, eu preciso de sabedoria, porque julgamento não é uma tarefa fácil, não é algo que só pode ser feito com a capacidade humana. O julgamento deve ser feito na presença de Elohim, sempre consultando a Elohim. E ele pediu, Senhor, dá-me sabedoria para entrar e sair diante deste povo, para julgar as causas. Ele sabia que o diferencial da nação seria realmente a justiça. E ele pediu, e o Senhor concedeu. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido, que resolveu conceder a ele até o que ele não pediu. O Senhor disse para ele, você não me pediu riquezas. Você não me pediu a cabeça dos seus inimigos. Mas você pediu sabedoria. Isso me agradou. E porque tu pediste isso, eu vou te dar sabedoria. Qual? Sabedoria tal que nenhum outro homem. Nem antes de ti, nem depois de ti. Louvado seja o Senhor. O único que nós vemos o relato é o Senhor Yeshua. Eis aqui quem é maior do que Shelomó, né? Então Shelomó fez o pedido, o Senhor se agradou e ele falou, ainda vou te acrescentar riquezas. E o Senhor deu ainda paz ao redor. Os inimigos vieram fazer paz com Shelomó. Por quê? Porque ele fez um pedido que agradou ao Senhor. Olha, meus amados, quando você pede bem,
a sucessão de benefícios que vem. A questão é como conseguir pedir bem. Não é fazendo uma lista e vou chutar aqui qualquer um pedir. Não, vamos tentar todos eles aqui para ver qual deles vai sair. Não se trata disso. Pedir bem envolve certos cuidados importantíssimos. Eliarro, por exemplo, quando ele fez aquela oração para que não chovesse, algumas pessoas podiam ter dito, que pedido bom é esse daí? Nem ele se beneficiava daquela situação em termos físicos, né? Porque em um certo momento ele ficou naquele ribeiro de Querite, sustentado pelos corvos que eram enviados por Elohim para supri-lo. Mas o profeta estava sendo perseguido, a cabeça dele estava a prêmio e o ribeiro secou. Teve que ir lá para Sarfata, ou Serapta, como está nas versões, e foi sustentado por uma viúva. Algumas pessoas podiam dizer, esse pedido para não chover não está te fazendo bem não, Eliarro. Isso daí eu acho que não vem do Senhor. Mas, chegando ali, o Senhor sustentou aquela casa, sustentou a viúva, sustentou a ele, e chegou o momento que o Senhor disse, agora tu volta porque eu vou fazer chover sobre a terra. E o Senhor dá as instruções a Eliarro que ele convoca os profetas de Baal, desafia os profetas de Baal e fala para eles, olha, nós vamos agora lançar um desafio diante do povo. Vocês vão clamar aí ao seu Deus, levantem o altar, não coloquem fogo, preparem aí a sua oferta, e eu vou preparar o altar de Elohim, e vou preparar a oferta, e o Elohim que responder com fogo, esse é o verdadeiro. E Eliarro, ele fez esse desafio, e a expressão que ele usa, aqui no livro de Reis, primeiro livro de Reis, Melachim Aleph, capítulo 18, versículo 36. Capítulo 18, versículo 36. Olha que beleza. Na oração de Eliarro. Ele vai demonstrar aqui o conhecimento da obra que o Senhor estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo, sabia como fazer, e ele, na sua oração, revela isso. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Eliarro se chegou e disse, ó Yahová, Elohim de Abraham, Yitzhak e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Elohim de Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Yahová, responde-me para que este povo conheça que tu, Yahová, és Elohim e que tu fizeste tornar o seu coração atrás. Então, caiu fogo de Yahová e consumiu o sacrifício de elevação, o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e lambeu a água que estava no rego. Então, e vendo todo o povo, caiu prostrado sobre os seus rostos, e disse, Yahová, ele é o Elohim, Yahová, ele é o Elohim. Então, a confirmação diante dos olhos de todos que o Elohim verdadeiro é Yahová. Agora, observem vocês que na oração de Eliarro, sua manifestação ali diante do povo, ele diz, Senhor, eu estou fazendo conforme a tua vontade. Nada daquilo que ele estava pedindo era algo que ele tinha alegria em ver toda aquela situação de seca, de escassez, mas ele estava fazendo conforme a orientação do Senhor. E alguns podiam dizer, isso daí não é uma boa dádiva. Isso não é uma boa dádiva. Mas olha o que há aqui nesta oração, no versículo 37. Responde-me, Yahová. Responde-me para que este povo conheça que tu, Yahová, és Elohim. E olhe bem com atenção. E que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aquela manifestação do Senhor, enviando fogo do céu,
seria importante também para o povo perceber que o Senhor estava dando uma chance. Logo após, viria a chuva. Logo depois deste momento, inclusive depois os profetas de Baal, aqueles que estavam ali foram mortos, né? Depois levantaram-se outros, mas aqueles foram mortos. E logo depois o Senhor enviou chuva. E Eliarro estava indo ali justamente porque o Senhor tinha dito, eu vou fazer chover. Mas antes disto, por que o Senhor estaria fazendo chover? Porque o Senhor estava fazendo voltar o seu coração. Estava usando de misericórdia. Muito embora aquela idolatria estava causando grandes males, muitas maldições, o Senhor estava usando de misericórdia. Agora, aquele povo estava enxergando isso? Bom, a chuva ainda não caiu. Eles não estavam sabendo ainda o que estava por vir. Mas Eliarro, naquela sua oração, ele já estava trazendo para eles alguma luz. Que esse povo saiba que tu és o Elohim e que tu estás tornando o teu coração. E aí, logo depois, vem o fogo descendo do céu e consome a oferta, consome as pedras, consome até o pó que sobrou. A água que tinha consumiu tudo. E logo depois, um pouco mais adiante, vem a chuva. Meus amados, a dádiva que o Senhor estava concedendo a eles, por intermédio de intervenção ali de Eliarro, Elixá é o sucessor, Eliarro, era uma dádiva extraordinária. Eles estavam sendo trazidos novamente ao Senhor, sendo novamente atraídos para enxergar que Elohim era a quem eles deveriam servir. Claro que, no primeiro momento, quando toda aquela escassez de 3 anos, sem chuva, poderiam dizer, isso daí é péssimo. Mas não era, era necessário. Para que eles pudessem se quebrantar diante do Senhor. Para que eles pudessem agora buscar ao Elohim verdadeiro. Reconhecer que ele é verdadeiro e buscar o Elohim verdadeiro. Depois, eu não vou citar aqui muito esse exemplo, que é o sucessor de Eliarro. Tem também uma questão muito importante quando Eliarro ele ia ser tomado, né? O Senhor, depois de todo o seu ministério, iria tomá-lo. E Elixá foi escolhido para ser o seu sucessor. Continuar ali como um profeta do Senhor, um Navi em Israel. E aí, Elixá ia acompanhando Eliarro. Ele já sabia que o Senhor ia tomá-lo. Inclusive, algumas pessoas falaram para ele, alguns dos filhos dos profetas, disseram, olha, sabe que Elohim vai tomar o nosso Senhor? Eu sei, fica quieto que eu já sei. E Eliarro dizia, fica aqui. Não vou não, eu vou contigo. Ele, não, fica aqui. Não, vou contigo. Então, faz o seguinte, fala logo o que você quer. Pede logo o que você quiser. Antes que Elohim me tome de você. Senhor, eu quero porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada do meu espírito? Dura coisa tu me pediste. Mas por que Elixá pediu isso? Elixá foi chamado para quê? Para ser um profeta. Ele estava lá, cuidando dos seus bois, quando Elixá lançou a capa sobre ele e disse, tu sabe o que isso significa, né? Então ele foi lá se despedir do seu pai, voltou e passou a acompanhar Eliarro. Então, ele sabia que tinha recebido um privilégio, uma grande responsabilidade e também sabia o que Eliarro tinha passado, né? Sabia também das dores, das dificuldades que ele teria que enfrentar pelo fato de estar assumindo aquela responsabilidade. Ninguém ali era cego, todos sabiam o que estava acontecendo com os profetas do Senhor. Todos estavam sendo mortos. E Elixá acatou a ordem do Senhor, o chamado dele, e foi. E ele acompanhou Eliarro, ficou servindo Eliarro todo aquele tempo que o Senhor concedeu, e agora Eliarro
E a partir ele ia ficar. Ele disse, então agora me dá o teu espírito. Porção dobrada do teu espírito. Por quê? Porque eu preciso. E aí Eliarro respondeu, dura coisa tu me pediste, mas se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim te será feito. E a gente sabe o que acontece depois. Ele vê o Senhor, né, levando Eliarro no meio das carruagens de fogo, e a capa de Eliarro ficou, não foi por causa da capa não, foi porque ele viu. Alguns pensam que era a capa de Eliarro que estava o segredo. Se fosse assim, o espírito ia com a capa. Mas ele retorna já, e logo os filhos dos profetas, né, que estavam ali, observaram, perceberam que o Espírito do Senhor repousava sobre Elixá, o mesmo Espírito que repousava sobre Eliarro. Então, o pedido dele foi um bom pedido. Ele teve a sua prioridade, ele percebeu o que era prioritário para ele, o que era necessário para ele, ele reconheceu. Então, ele pediu dentro do projeto que o Senhor tinha para com a sua vida. E foi um profeta extremamente bem-sucedido. Que há mais relatos, inclusive, de milagres na Escritura, se mostra no tempo de Elixá, né? Agora, existem também os pedidos frustrados, né? É o que diz lá Yaakov, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis mal. E ele ainda fala vou deixar aqui o texto para os irmãos anotarem, né? Mas eu vou ler para os irmãos. Yaakov, capítulo 4, versículos 2 e 3. Ele fala... Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com os vossos deleites. Eu chamei a atenção aqui, quero chamar a atenção de duas expressões. Primeira expressão, porque não pedis. E a segunda expressão, porque pedis mal. Ou seja, porque que as pessoas muitas vezes vivem frustradas. Porque não pedem. Não pedem a Elohim. E às vezes pedem, mas pedem mal. E se eu quero alcançar o Senhor, eu tenho que saber pedir. E tenho que saber pedir bem. Tenho que saber pedir e pedir bem. Lá no capítulo 4 de Yohanan, versículo 10, quando o Senhor ele se encontra com aquela mulher samaritana, aquela mulher que foi pegar água do poço, e o Senhor pede a ela que desse água para ele beber, e ele, como tu, sendo judeu, Yehudi, pedes a mim, Shomeroni, mulher samaritana, que sou samaritana. E aí o Senhor vê ali a barreira que ela estava criando e tenta ajudar aquela alma. E ele diz assim, se tu conheceras a dádiva de Elohim, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias. O que o Senhor está querendo dizer? Se você estivesse sabendo diante a oportunidade que você está tendo, e olha qual é o problema, né? Quantas oportunidades a gente perde sem saber. Quantos momentos o Senhor está ali de prontidão. Mas, por uma astúcia do adversário, ou até por uma distração nossa, nós nos descuidamos da oportunidade. E o Senhor chama a atenção desta mulher. Sua mulher, se tu souberas, quem é que está falando contigo? Quem é que está pedindo dar-me de beber? Louvado seja o Senhor. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Agora veja, se tu conheceras a dádiva de Elohim. O Senhor tem dádivas? Tem. Mas a mulher precisa conhecer. Quem é o que te diz? Ela precisa saber a quem vai pedir. Se ela sabe quem é o Senhor, quem é Elohim, quem é o que tem para dar,
ela vai saber a quem pedir. Não vai ficar pedindo a quem não tem para dar. Tem muita gente que fica correndo atrás de político, atrás de favores. Eu sei que ele vai conseguir, ele vai me dar. Por mais bem intencionado que seja, não há garantia por parte do homem. O homem, ele pode falar hoje e amanhã não está vivo para cumprir. Agora, Elohim, ele fala e vela pela sua palavra para fazer cumprir. Então, se tu conheceras a dádiva de Elohim, se tu conheceras a dádiva, o que o Senhor tem para dar, você tem que conhecer. Se você não souber, você vai ficar pedindo besteira. Pedindo um monte de coisa que não tem utilidade nenhuma. Se tu conheceras a dádiva de Elohim, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a quem você tem que pedir e o que você tem que pedir. A quem você tem que pedir e o que você tem que pedir. Puxa, mas está tão complicado, né? Parecia tão simples, só pedir, dá-se-vos-á. Poxa, era tão fácil pedir. Maravilha, agora eu vou pedir. Agora está dizendo que eu tenho que conhecer, porque o Senhor só vai me dar boas dádivas. Mas as boas dádivas não são segundo o que eu imagino que é bom para mim. Hoje pela manhã até dei uma ilustração simples. Às vezes a criança vê o pai e a mãe usando a faca. E ele diz, papai, me dá uma faca. Aí, não, meu filho, não posso te dar faca. Não pode, pai, machuca. Mas, papai, eu quero a faca. O senhor tem a faca, a mamãe tem a faca, sou eu que não tenho a faca. Pobre coitado de mim. Como é que você vai convencer uma criança que não é uma boa dádiva para aquele momento uma faca? Quando ele crescer, vai precisar de uma faca, vai precisar lá para fazer as coisas dele. Sim, mas naquele momento não é uma boa dádiva. Não está maduro o suficiente para usar essa ferramenta? Bendito seja o Senhor. Agora, é preciso saber o que pedir. As coisas que podem parecer lícitas, podem parecer boas, até são boas para outras pessoas que estão numa outra realidade que não a nossa. E a gente precisa enxergar, bom, quem é que vai me dar essa visão? Quem é que vai me dar essa percepção? Tem que confiar no meu pai. Porque é ele que sabe. Louvado seja Elohim. Aí ele vai até o outro irmão da mesma idade e diz, você não acha que eu tinha que ter uma faca? É verdade, nós dois devíamos ter uma faca. Eu não acho por que o papai e a mamãe não dão pra gente a faca. Eu não confio no papai, não confio na mamãe, tá vendo? Somos nós dois. Aí tem outro filho, agora somos 3. 3 contra 2. Hã? Se não houver a confiança necessária em Elohim, que sabe, que cuida, que é pai, a gente vai ficar com aquilo que nós imaginamos ser bom. Até outros podem concordar. Não vejo problema nisso. Não vejo problema. Sabe isso? Não tem nada escrito na palavra que não pode. Por que eu ainda tenho que consultar o pai para saber assim? Eu quero. Aleluia. Saber pedir. Então, voltando aqui, a mulher samaritana, a mulher de Shomeronite, diz assim, saber a quem pedir e o que pedir. É o item que quero destacar aqui. Saber também como pedir. Isso é fundamental. Saber como pedir. Eu tenho que saber o que pedir, bom, saber o que é bom, qual é a boa dádiva, qual é a prioridade, o que o Senhor quer me dar, já tem preparado para mim. Eu tenho que saber que tenho que pedir a Ele. Louvado seja o Senhor. Temos que pedir a Ele. É Ele que dá. É Ele que nos oferece as boas dádivas. E eu tenho que saber como alcançar isso. Yohanan capítulo 14, versículo 12, diz assim. Yohanan 14, 12 a 14. Diz assim, na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, o Senhor está falando aqui, olha, se pedirem em meu nome, eu farei. Aí eu já expliquei isso aqui para os irmãos, pedir em nome do Senhor Yeshua envolve
pedir conforme a vontade do Senhor Yeshua. Eu não posso usar o nome do Senhor Yeshua para querer fazer valer o meu desejo, a minha vontade. Amém? Então, se eu usar o nome do Senhor Yeshua, como aqueles homens lá que quiseram expulsar demônios, né? Viram Shaul expulsando e começaram a falar: eu esconjuro-vos em nome de Yeshua, quem Shaul prega. Ou seja, eles não tinham unidade nenhuma com o Senhor Yeshua. Eles não tinham relação com o Senhor para realizar nada em nome do Senhor. E aí, os demônios fizeram a festa em cima deles, botaram para correr. E essa é a grande dificuldade que muitas pessoas têm. Elas não têm relação verdadeira com o Senhor e querem usar o nome do Senhor como se fosse uma fórmula mágica. Eu falei em nome do Senhor, mas qual é a relação dela com o Senhor? Ficando mais claro aqui no capítulo 15, versículo 5, Yohanan ainda, olha o que Yohanan diz aqui, é o Senhor Yeshua falando, na verdade, ele registra: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Mas como é que é este sem mim? Se você não está em unidade com o Senhor, você não pode fazer nada. É a videira e a vara. A vara que está na videira, ela vai realizar, ela vai produzir. Agora, sem a videira, se não estiver na videira, a vara não produz nada. Não serve para nada. No versículo 7, ele fala assim: se vós estiverdes em mim como? Está lá na videira, está unido ao Senhor, em unidade com o Senhor. E as minhas palavras estiverem em vós. A videira ela transmite a seiva, né? Vai passar pelo tronco, vai chegar aos galhos, ou seja, está passando. As minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Poxa, agora sim, agora ficou. Pedireis tudo o que quiserdes, mas se as minhas palavras estiverem em vós. Mas assim, esse tudo aí é se as palavras do Senhor estiverem em nós. Só que se eu quero que a palavra do Senhor permaneça em mim, então eu vou ter que abrir espaço para a palavra de Elohim. Ou seja, a palavra do Senhor não vai ficar disputando espaço com as minhas cobiças, as cobiças do velho homem. Não, ela tem que ocupar o espaço. Se as minhas palavras estiverem em vós. Então você vai poder pedir tudo. Por quê? O que está lá dentro? Qual é a vontade que vai brotar num coração cheio da palavra de Elohim? Um coração que está realmente comprometido, unido, ligado, né, na videira. Como é que vai ser? Bendito seja o Senhor. É algo que flui naturalmente, amados. Não é algo forçado. É algo que já está enraizado, porque é natural que aquilo que passa pelo tronco da videira siga para a vara. Não existe um conflito. Não, a vara, eu quero produzir outra coisa, calma aí, eu quero outro fruto, não, eu quero outra. Não existe esta guerra, é algo natural. Se está na videira, naturalmente vai reproduzir a vontade de Elohim. Vai estar desejoso daquilo que Elohim deseja, porque está unido a ele. Aí no versículo 16, ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então veja aqui, mais uma vez, o pedir
em nome do Senhor Yeshua, está relacionado a estar unido, estar com o Senhor Yeshua, convergindo com Ele, também na sua vontade. Então, como eu tenho que pedir? Primeiro, eu tenho que estar em unidade com o Senhor. Eu preciso que a palavra do Senhor esteja no meu coração. Para que o meu pedido, a minha oração esteja em conformidade com a vontade do Senhor. Aí eu vou poder fazer a oração em nome de Yeshua. Aleluia. Em nome de Yeshua. Muito bem. E eu coloquei aqui por último algumas condições, vou só citar os textos, irmãos, depois meditam com calma, porque não é também algo novo para nós. Condições que a gente deve estar observando para que possamos verificar se estamos em condições de sermos atendidos. Primeiro, guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. Lá na primeira carta de Yohanan, capítulo 3, versículo 21 e 22 diz: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Elohim, e tudo quanto pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Elohim. Tem gente que quer pegar esse texto aqui fora do contexto. Mas, eu não tenho nenhum problema, meu coração não me condena, mas ele não conhece nada dos mandamentos do Senhor. Claro que não vai condenar. Ele não sabe que mentir é pecado. Então, ele está mentindo 20 vezes ao dia. Meu coração não me condena, não me sinto nem mal. Nem me sinto mal. Ou seja, esse coração aí que já está cauterizado, a mente cauterizada, que já não sente nada, não significa que ele não está condenado. E ele fala aqui isso para irmãos. Se o nosso coração não nos condena, porque esses irmãos já sabem a necessidade de guardar os mandamentos, no versículo 22 ele fala: porque guardamos os seus mandamentos. O seu coração não te condena, porque você sabe que está guardando os mandamentos, você está tranquilo. Bom, eu estou guardando os mandamentos. Eu estou me dedicando ao Senhor para me manter livre de tropeço, livre do pecado. Então eu sei que o Senhor vai me atender. Louvado seja o Senhor. Conhecer a vontade do Senhor, que já falei aqui para os irmãos, é necessário a gente saber que boa dádiva o Senhor quer nos conceder. Também, em Yohanan aqui, capítulo 5, primeira carta de Yohanan, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Então tem que conhecer a vontade do Senhor. Eu estou perseverando, eu estou pedindo, mas essa minha perseverança também deve ser em buscar conhecer a vontade do Senhor. Mas eu não tenho certeza ainda. Não tem problema você pedir: Senhor, eu estou pedindo isso é o que eu desejo, mas eu quero saber também, Senhor. Se não é o teu desejo, eu quero saber de ti. Porque eu quero convergir para a tua vontade. Aleluia. Então, aí mais uma vez, aliás, tem tudo a ver com o texto que a gente usou no último domingo à noite, quando Shaul ora pelos colossenses para que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. A oração de Shaul pelos colossenses. Por quê? Justamente, se a pessoa tiver esse conhecimento, ela vai investir energia na direção certa. Clamar ao Senhor por aquilo que o Senhor já deseja conceder. E, por fim, ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós precisamos que a unção do Espírito esteja nos auxiliando. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos
o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o Senhor, o Espírito Santo intercedendo por nós. Há situações em que é difícil a nós percebermos. Mas o Espírito, ele realiza aquilo que as nossas limitações não alcançam. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ou seja, nas nossas deficiências, aquilo que a gente não pode alcançar, mas o Espírito pode, então ele intercede por nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então que o Senhor nos dê, diante destas palavras aqui que ele nos incentiva, né? Voltando ao texto inicial, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abre. Que lembremos que o Senhor quer nos dar as boas, mas o Senhor também quer que nós peçamos por elas. Amém? As boas dádivas. Eu insisto diante do Senhor, mas por aquilo que é bom. Me mostra o que é bom, Senhor. Abre o meu entendimento para eu orar, insistir dentro da sua vontade. E é assim que nós vamos ver o cuidado do Pai para conosco e vamos nos alegrar com o resultado da nossa oração. Amém? Você tem aí alguma coisa para pedir? Agora eu estou até na dúvida se eu devo pedir isso ou não devo. Peça. O Senhor vê a sinceridade do coração. Você está pedindo com sinceridade, Senhor, penso eu que isto é o melhor para a minha vida, mas eu estou aqui, me sujeito a Ti. Essa disposição íntima, o Senhor está vendo. E o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te dar uma pedra no lugar de pão? Não. Louvado seja o Senhor. Mas e se você pedir uma pedra no lugar de pão, Ele vai te dar? Ele vai te dar uma boa dádiva. Se você precisar aprender uma lição, Ele vai até te dar pedra. Come aí. Se é para aprendizado, se é para aperfeiçoamento, Ele pode até permitir, em algum momento, eu vou te dar o que você está pedindo, mas você vai ver que isso daí não é muito bom, não, né? Agora, se for para a destruição, o Senhor não vai fazer, porque o Senhor não destrói os seus filhos. O Senhor pode provar, mas Ele não vai destruir. Satã que vem para matar, roubar e destruir. Oremos, amados.